Saudações, alunos das escolas cívico-militares do Paraná. Estamos começando mais uma matéria de cidadania e civismo. Uma matéria aí sobre a história do Paraná e que nós temos como objetivo reconhecer os principais expoentes que ajudaram a construir a história do Paraná e contribuíram para o desenvolvimento econômico do estado do Paraná. Então a gente vai tratar aí justamente sobre a história econômica do Paraná, quais foram os grandes ciclos de produção e quem foram os grandes nomes envolvidos com a integração econômica do estado do Paraná e a modernização de sua estrutura e de sua economia. Mas primeiro aqui vamos para os nossos conhecimentos prévios. Você lembra quais atividades econômicas foram importantes na história do Paraná? E outra, quais as principais atividades econômicas do Paraná atual, do Paraná contemporâneo? O que esse estado se destaca nos dias de hoje em sua produção econômica? Então eu trago aqui uma resposta para vocês, que historicamente o Paraná está relacionado ao ciclo da erva mate, que foi muito importante para o desenvolvimento da economia, principalmente aí da região ao redor da capital, de Curitiba, e também as atividades de tropeirismo, aí já envolvendo aí uma região mais interior do estado do Paraná. Isso é o caminho de viamão, de transportar gado e cavalos que vinham do Rio Grande do Sul para serem comercializados em São Paulo, em Minas Gerais. Essa aqui é a atividade tropeira. E quais são as atividades econômicas do Paraná contemporâneo? Bom, hoje o estado possui uma atividade muito mais diversificada, sendo um importante estado ainda na agroindústria, na pecuária e com um importante parque industrial em várias de suas grandes cidades. Então hoje o Paraná ele tem uma economia muito mais diversificada e menos dependente de um único produto. Mas vamos aqui para a nossa problematização. Trago para vocês essa notícia, tá, diretamente do site do Governo do Estado do Paraná, em que ele informa que o Produto Interno Bruto do Paraná, o PIB, cresceu 4,2% no primeiro semestre de 2021. Daí eles informam aqui que foram determinantes para esse resultado o aumento de 12,24% no valor adicionado da indústria e de 2,59% no setor de serviços. O resultado foi divulgado na sexta-feira, dia 27, pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. E eu pergunto para vocês, você sabe o que é o PIB, o Produto Interno Bruto? Qual a importância de acompanhar o Produto Interno Bruto de um estado, de um país, de uma região? O que eles nos contam sobre essa região? Bom, aqui respondendo para vocês, o PIB é o Produto Interno Bruto, isto é a soma de tudo que o estado produz em um período específico. No caso aqui na reportagem, estávamos falando do primeiro semestre de 2021. Então é a soma de tudo aquilo que foi produzido pelo estado, toda a riqueza, todo o produto que saiu das fábricas, todos os grãos que foram coletados aí. Acompanhar o PIB serve para compreendermos as tendências econômicas entre vários setores da economia, a agroindústria, o setor de manufatura, setores de serviços, permitindo ao governo definir políticas públicas, tanto no ramo empresarial quanto também no ramo social, e prever a disponibilidade orçamentária. Isso é, quanto que o governo vai ter de orçamento disponível para ele, a fim de fazer investimentos aí na infraestrutura, no social e nos diversos serviços que o Estado se responsabiliza aí com os seus cidadãos. O primeiro grande ciclo econômico do Paraná foi justamente o ciclo da erva mate. Foi um dos importantes ciclos do Paraná, a exploração da erva mate, que produz uma bebida, o chimarrão aí, a erva mate, muito admirada nos países do Cone Sul, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, e foi uma grande fonte de riqueza aí na região de Curitiba. Certo? A produção aqui ao redor da região de Curitiba foi muito importante, como a gente tem aqui nesse quadro do Alfredo Andersen, que é o pai da pintura paranaense, que é o sapeco da erva mate, justamente mostrando aí a importância da produção da erva mate nesse período para o território paranaense. E nessa produção da erva mate se destacou esse cara aqui, o Barão do Cerro Azul, tá? Que ele iniciou a sua atividade ervateira na região de Antonina. Com a construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, que na época era chamada Estrada de Ferro Princesa Isabel, estabeleceu-se em Curitiba e foi o maior produtor ervateiro do Paraná. E com o investimento, com a riqueza que ele conseguiu adquirir com a erva mate, ele acabou multiplicando seus investimentos. Ele investiu aí numa grande gráfica, que era a impressora paranaense, justamente responsável pelas embalagens para o transporte da erva mate. Ele vai investir no Banco da Indústria e Mercantil, tá? Um banco muito importante para conceder investimentos em novas empresas e para os empresários.
e ajudou inclusive a fundar a Associação Comercial do Paraná, sendo que ele foi o primeiro presidente da Associação Comercial do Paraná. Então, um grande empresário aqui, que é comparado para a época, para o padrão paranaense, como o Barão de Mauá foi comparado no segundo reinado. Muita gente diz que esse aqui foi o Barão de Mauá paranaense. Então, um grande investidor e uma pessoa preocupada em modernizar a economia do Estado. Mas vamos então aqui para a nossa primeira atividade da aula de hoje. O que podemos concluir sobre as atividades empresariais do Barão de Cerro Azul? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Vamos lembrar todo mundo que isso aqui é um exercício discursivo, né? Então, o seu texto de reforma não precisa estar exatamente igual ao meu, mas alguns elementos aí sobre as atividades empresariais do Barão do Cerro Azul têm que ser citados na sua resposta para que assim a gente possa considerá-la correta. A minha sugestão de resposta é aqui, ó. Podemos concluir que o Barão do Cerro Azul se utilizou de riqueza na produção de ervas mates para diversificar e modernizar a atividade econômica do Estado, com o estabelecimento de uma gráfica, de um banco e de banco de investimento, entre outras atividades que ele se envolveu. Lembrando aqui também que o Barão do Cerro Azul ele foi uma pessoa muito importante na história do Paraná no contexto da Revolução Federalista, em que ele procurou aí proteger a cidade de Curitiba de haver combates, guerras e saques, sendo que por conta disso ele foi julgado como traidor. Ele nem chegou a ser julgado. O governador da época considerou ele um traidor, enviou ele de trem para o Rio de Janeiro para ele responder à corte marcial, mas no quilômetro 65 da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, simplesmente pararam o trem, tiraram ele e outros apoiadores dele e executaram sumariamente sem o direito ao julgamento. Então essa aí se tornou uma das grandes personalidades, pessoa muito famosa aí na história do Paraná, não só na parte da economia, como também na política. E aí nós temos um outro grande ciclo econômico que envolveu o estado do Paraná, que foi o ciclo do café, principalmente na região da Terra Roxa, na região norte do Paraná, e que acabou sendo muito importante para a ocupação desse território. Até 1970, década de 1970, quando a gente tem a geada negra, que causou aí muitos problemas para o cultivo do café.
mas esse aí também foi um elemento muito importante da integração do território paranaense e na sua ocupação efetiva. Outro grande nome que nós temos aqui para a modernização do Paraná é o interventor Manuel Ribas. Vamos lembrar que na época do governo Vargas, depois da Revolução de 1930, o Getúlio Vargas ele fazia uma política chamada política dos interventores. Não era escolhido mais governadores com eleição, era uma ditadura o governo Vargas. E no caso do Paraná, quem interviu e passou a governar o Paraná foi esse cara aí chamado Manuel Ribas. Então, nomeado interventor durante a era Vargas, incentivou a construção de rodovias no estado, principalmente com a construção da Estrada do Cerne, entre outras estradas. Em seu governo também foi construído o Colégio Estadual do Paraná, um dos colégios mais importantes da capital paranaense, localizado aqui em Curitiba. Foi por sua influência também que a fábrica de celulose Klabin estabeleceu-se no Paraná. Hoje essa fábrica aí é reconhecidamente uma das maiores fábricas produtoras de celulose do mundo. Então muito importante aí para a economia paranaense o estabelecimento dessa fábrica. Então vamos aí para mais uma atividadezinha nossa na aula aqui de hoje. Quais as principais políticas econômicas que podemos destacar por parte do interventor Manuel Ribas? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês quais as principais políticas econômicas que podemos destacar por parte do interventor Manuel Ribas. Aqui está a minha sugestão de resposta. Podemos destacar a construção de estradas para melhor integrar a economia de diversas cidades paranaenses, assim como um incentivo para o estabelecimento de novas indústrias no estado. Então, para o estabelecimento de indústria, precisa ter toda uma rede logística de estradas que permitam o transporte rápido e, de preferência, barato dos produtos que são produzidos em cada cidade, em cada região. Então, isso aí era muito importante e é nessa vertente que o Manuel Ribas vai agir bastante, procurando construir estradas mais modernas, integrando aí o território paranaense, não só para a movimentação da sua população, mas principalmente para a movimentação de produtos, frutos da sua indústria e da sua agricultura. E aí, depois que terminou o período de intervenção,
de Manuel Ribas, nós vamos ter aí uma nova democratização do Brasil. E um dos governadores que nós tivemos aqui vai ser o Bento Munhoz da Rocha Neto, governador do Paraná entre 1951 e 1955. Ele também aqui uma figura importantíssima no novo contexto da história do Paraná. E ele vai também se envolver em obras aí visando o desenvolvimento industrial do Paraná, como, por exemplo, a construção da usina termoelétrica de Figueira, necessária aí para a produção de energia elétrica, não só para alimentar as cidades com essa energia elétrica tão importante para a gente, mas também para alimentar as fábricas que precisavam de energia elétrica para garantir sua produção. Também iniciou-se aqui um grande programa de asfaltamento e de rodovias e construiu a Estrada do Café. Tá? Muito importante para integrar aí a região norte do Paraná à região de Curitiba e então também para o porto de Paranaguá no litoral, para poder facilitar aí a exportação desses grãos tão importantes para a economia do Paraná. E também ele foi o responsável pela fundação da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, conhecida hoje aí como Copel, tá? Que ela é a grande distribuidora de energia elétrica no estado do Paraná. Essa empresa hoje importantíssima aí que está presente nos lares de basicamente todos os paranaenses, tá? Então foi de fundação dele. Também houveram outras coisas que ele fez muito importante. Foi justamente no governo de Bento Munhoz da Rocha Neto em que houve o projeto de você transformar a Universidade Paranaense em Universidade Federal do Paraná. Tá? Federalizar a universidade, para que ela fosse administrada pelo governo federal e assim pudesse garantir um ensino gratuito e de qualidade para os alunos de ensino superior. Isso aí foi outra obra muito importante que foi administrada aí pelo governo de Bento Munhoz da Rocha Neto. Também temos um outro grande governador aqui do Paraná, muito associado realmente à ideia da modernização econômica do Paraná. Não tem como você falar da modernização econômica sem falar de Ney Braga. Então, considerado um dos grandes construtores aí do Paraná moderno. Ele governou o Paraná entre 1961 e 1964. Foi responsável pelo estabelecimento de grandes empresas estatais que modernizaram a infraestrutura disponível. Tá? Aqui, como a gente pode ver, ele está inaugurando uma subsidiária da Sanepar. Isso é da empresa que cuida aí das águas do Paraná nas cidades, fazer encanamento e levar água para cada bairro da cidade. Tá? Entre as várias obras que então a gente pode destacar do governo de Ney Braga, está o Banco de Desenvolvimento do Paraná, o BANEP, portanto aí para investimentos de desenvolvimento econômico, a Companhia de Saneamento do Paraná, como eu já falei para vocês, a Sanepar, a Telecomunicações do Paraná S.A., a Telepar, que hoje não existe mais, mas era a grande empresa aqui que tinha um monopólio sobre os meios da telefonia no estado do Paraná. Na época ainda a telefonia fixa, não a telefonia de celular, mas a Telepar que depois ela foi privatizada, e isso durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas antes disso aí, ela tinha um monopólio dessas comunicações no Paraná. Também temos o fortalecimento da Copel e a reestruturação do Banco do Estado do Paraná, o Banestado. Esse banco que hoje não existe mais, mas foi muito importantíssimo já para os paranaenses. Asfaltou a rodovia do Café e concretizando a integração física dos dois Paranás, como se dizia na época. O Paraná do Norte, cafeeiro, e o Paraná do Litoral e do Planalto Curitibano, que era meio distinto, justamente por causa da pouca integração de rodovias que havia entre essas duas regiões. Outra grande pessoa que a gente pode falar aqui no desenvolvimento da economia paranaense foi o ex-prefeito de Curitiba e ex-governador Jaime Lerner. Ele foi prefeito de Curitiba entre 1971 e 1974, também em outras datas. Foi o responsável pela criação do bairro Cidade Industrial de Curitiba, estruturando as bases para que grandes indústrias tivessem a estrutura necessária para o seu estabelecimento na capital paranaense. Era um bairro que ele foi totalmente planejado para já garantir o fornecimento de energia elétrica, o fornecimento de esgoto e um espaço grande para a instalação de grandes empresas, que precisavam de grandes galpões, aí, para ter uma grande quantidade de funcionários e garantir a produção. Então, esse bairro aí um pouco afastado do centro de Curitiba, mas muito importante para o desenvolvimento industrial. E também, como governador do Paraná, o Jaime Lerner foi responsável pela elaboração de um grande projeto rodoviário de integração econômica, que foi o Anel da Integração. Tá? Que eram várias rodovias truncais, rodovias principais, que vão tentar ligar todas as regiões do Paraná. Como vocês podem observar nesse mapa aqui,
você tem um anel, pegando aqui toda a região central, indo até o litoral, até Foz do Iguaçu e também até a região norte, aí Paranavaí, Cambará, assim facilitando em muito o transporte de cargas nesse território. Então esse aí é o anel da integração aí, importante para integrar justamente o Paraná. Mas vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. Ao analisarmos a evolução econômica do estado do Paraná, como podemos perceber a relação entre a economia, a agricultura e a indústria no estado? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês, como podemos perceber a relação entre a economia agrícola e industrial do Estado? E a sugestão de resposta aqui para vocês. Podemos perceber que a riqueza agrícola e pecuária do Estado tem servido para incentivar e financiar o desenvolvimento da indústria paranaense. Então, você vai ter uma agricultura muito forte no Paraná, você tem uma pecuária muito forte no Paraná, mas que tem servido como base para o desenvolvimento também da indústria, da maquinofatura paranaense. Então, agradeço a todos vocês por mais essa aula. Até a próxima, pessoal.